Boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo webinar de investigação clínica, uma iniciativa da APA, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e da AICIB, Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Hoje traz-nos aqui o tema literacia e participação em ensaios clínicos e vamos ter 4 perspectivas. A perspectiva dos investigadores, dos promotores, das associações de doentes e dos participantes. Informamos que este webinar será gravado, que terão à vossa disposição a ferramenta Q&A para colocarem questões aos oradores, questões que serão respondidas no final, após os diversos palestrantes fazerem as respectivas apresentações. Terão também um chat para os vossos comentários e, no que diz respeito aos certificados de participação, ser-vos-ão enviados para os e-mails que indicaram a quando da vossa inscrição. Para as boas-vindas, Maria Paula Macedo não lhe é possível estar connosco hoje, mas deixou-nos um contributo. Eu passo a apresentar. Maria Paula Macedo é professora catedrática, é membro do Conselho Pedagógico e coordenadora dos programas de doutoramento de Nova Medical School, tem um doutoramento pela Universidade de Manitoba, do Canadá, e é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa, e é atualmente vice-presidente da AICIB. Vamos então ouvir a mensagem que nos deixou a senhora professora Maria Paula Macedo, que por incompatibilidade de agenda não lhe é possível estar presente. Cumprimentar a todos, começando pela moderadora, a doutora Susana Martins, estendendo os meus cumprimentos aos convidados palestrantes, o doutor Guilherme Luz, o professor João Filipe Raposo, um velho amigo, o senhor presidente da APA, o doutor Xavier Barreto, mas acima de tudo quero saudar aqueles para quem realmente estamos aqui hoje reunidos, os cidadãos que participam em ensaios clínicos, representados aqui pelo senhor Joaquim Marques Pereira. Todos nós, em algum momento, podemos estar representados por esses cidadãos. Este webinar foca-se na literacia e na participação em ensaios clínicos, onde todos os intervenientes têm um papel fundamental. O nosso trabalho, no final, culmina nos cidadãos, para os quais esperamos que a nossa contribuição seja uma verdadeira mais-valia. Este webinar é proposto por 2 instituições dedicadas à saúde, que se complementam: a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a APA, e através do seu grupo de trabalho de investigação em saúde, e a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, a AICIB, que se uniram para promover a discussão sobre ensaios clínicos, focando-se na literacia e na participação da sociedade, como é o caso do dia de hoje. De fato, não basta apenas ter infraestruturas. É crucial promover a investigação clínica nas unidades de saúde para garantir melhor acesso às terapêuticas inovadoras que vão promover a qualidade dos cuidados prestados e, por consequência, a qualidade da vida dos doentes. Aumentar as taxas de recrutamento para ensaios clínicos em Portugal, também ampliamos o acesso a novas terapias e fortalecemos a competitividade do nosso país. Isso contribui para atrair mais estudos, mais inovação e maior investimento externo para o nosso território. No entanto, todo este processo só gera verdadeiro impacto para as pessoas envolvidas nos ensaios se puderem realmente beneficiar de forma significativa dos mesmos. Para a identificação do tema, este webinar e a elaboração do respectivo programa, a APA e a AICIB consideraram os resultados da primeira edição do Barómetro da Investigação em Saúde, mais uma outra iniciativa das 2 instituições. Além disso, levaram em conta o feedback e as sugestões sobre áreas de melhoria e não conformidades dos centros de investigação clínica em Portugal, dos diversos promotores, da indústria farmacêutica e dos CROs. Mas mais importante, foram consideradas as iniciativas prioritárias identificadas por várias associações de doentes, que visam promover a literacia e o envolvimento das pessoas envolvidas nos ensaios clínicos. Desejo a todos um excelente webinar e muito obrigada a todos pela vossa presença.
os nossos agradecimentos, Maria Paula Macedo. Passo a apresentar o nosso primeiro palestrante do lado dos investigadores. Pedro Monteiro é cardiologista. Pedro Monteiro é coordenador da Unidade de Investigação Clínica em Cardiologia na Unidade Local de Saúde de Coimbra e é também professor auxiliar de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Vamos ouvir então Pedro Monteiro. Obrigada. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite para este webinar, que representa, de facto, aqui um contributo importante para tentarmos fazer mais e melhor em termos de investigação clínica em Portugal. Eu queria começar por aí. Eu estou aqui hoje, acho que estamos todos aqui hoje, porque não estamos satisfeitos com o estado da investigação clínica em Portugal. Não quer dizer que ela não seja boa e não seja muita, mas pode ser ainda mais e ainda melhor. E, portanto, porque acho e penso que todos concordarão comigo que podemos fazer mais e melhor, é esse o pressuposto da minha apresentação. No fundo, partilhar convosco as minhas ideias, a minha experiência como investigador, para tentarmos todos, médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, os elementos da indústria farmacêutica, a CROs, os investigadores académicos, todos o conjunto dos doentes e suas associações, fazemos mais e melhor. Não é? E então eu queria começar por princípio. Vou começar como investigador principal um novo ensaio clínico no meu centro. O que é que eu posso fazer? E, de facto, um dos problemas, muitas vezes, em Portugal, é que nós só começamos a pensar no ensaio clínico no dia em que fazemos a primeira reunião de apresentação do ensaio. Ora, a preparação de um novo ensaio clínico deve começar muito antes da visita de início, sobretudo se estivermos a falar de uma doença crónica, muitas vezes antes do ensaio estar formalmente autorizado a realizar-se numa determinada instituição, nós já temos conhecimento do protocolo, das suas características meses ou até um ano antes, e, portanto, eu devo começar como investigador, como líder da minha equipa, a pensar se tenho ou não tenho a equipa necessária para fazer o ensaio, com todos os participantes multidisciplinares para que o ensaio corra bem, se tenho ou não tenho a população de doentes com as características certas para este mesmo ensaio, como é que eu vou identificar e convidar esses mesmos doentes. Não é no dia da consulta que este processo deve ser trabalhado, mas sim ter já a linguagem bem aferida para que depois, quando estamos com cada doente em concreto, não falharmos nem a sua identificação, nem a proposta de participar no ensaio clínico, ter também a certeza que toda a equipa conhece bem o protocolo, as suas especificidades e tem o treino correto em boas práticas clínicas, e depois um elemento muito importante que é tempo. Não é? Não basta ter conhecimento, ter experiência, ter know-how, é também importante ter tempo para todas as atividades, incluindo aquelas mais burocráticas, menos interessantes porventura, mas que são importantíssimas no decurso de um ensaio clínico. E, portanto, como investigador principal, eu não devo ser um chefe rígido e que manda fazer, devo sim ser o líder da minha equipa. E os investigadores principais que estejam hoje connosco sabem bem disso, e é importante termos este papel de liderança, saber escolher os elementos certos para a equipa e, eventualmente, aumentar essa equipa, enriquecer essa equipa se num determinado momento isso for necessário, garantir o tal treino, a começar pelo meu próprio treino, por muita experiência que eu tenho em ensaios clínicos. Quando há um novo protocolo, eu tenho que me inteirar das particularidades desse mesmo protocolo, desse mesmo ensaio clínico, qual é a molécula, qual é o mecanismo de ação, em que doentes em que ela poderá, a partida, fazer sentido, quais são aqueles aspectos mais particulares do ensaio clínico que é importante cumprir com grande acuidade, e depois saber delegar tarefas. O investigador principal não é a única pessoa que faz parte da equipa, é provavelmente até a menos importante, na medida em que será uma espécie de maestro de uma orquestra que tem que estar bem afinada para que o ensaio clínico decorra nas melhores condições, e, portanto, saber delegar, mantendo uma adequada supervisão do ensaio clínico, é fundamental. Estar presente,
em todas as tarefas do dia-a-dia, reunir periodicamente com a equipa, sobretudo naqueles hospitais maiores, onde as pessoas podem não estar todas fisicamente no mesmo espaço, e monitorizar a progressão no ensaio clínico, perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem, e ter a humildade de perceber quando as coisas não estão a correr bem, quando o recrutamento não está a cumprir expectativas, quando está a haver muitos desvios ao protocolo, fazer um ponto de ordem à mesa, reunir as pessoas e ter aqui um plano B para ajustar alguns aspectos que seja necessário ajustar no recrutamento, na qualidade dos dados e em tudo aquilo que possa ser necessário melhorar. Não esquecer sempre que o investigador principal é, formalmente e também perante a lei, o primeiro e o último responsável por tudo aquilo que acontecer no ensaio clínico. Tudo o que acontecer de bom e tudo o que acontecer de mal. Portanto, o investigador principal não é só para receber os louros quando as coisas correm bem, é também o principal responsável quando alguma coisa corre menos bem, e, portanto, tem que ter este grande sentido de dever e de responsabilidade ao coordenar um ensaio clínico. E porque hoje estamos muito a falar de literacia dos doentes, não podemos esquecer que não há ensaios clínicos sem doentes, não é? E cada doente em particular é extremamente importante. Aquele doente que eu tenho à minha frente, que eu vou agora convidar para um ensaio clínico, ou que já está a participar no ensaio clínico, compreende a sua doença, compreende o que é o ensaio clínico, porque muitas vezes, independentemente do nível de escolaridade, do nível socioeconómico que o doente tenha, às vezes não é fácil perceber o que é um ensaio clínico, perceber o que é o consentimento informado, toda aquela informação, porventura, um bocadinho técnica e complexa que lá existe, e, portanto, eu tenho que ajudar também o meu doente a compreender melhor a sua doença, a compreender melhor o ensaio clínico, as vantagens e as possíveis desvantagens que podem decorrer da sua participação neste mesmo ensaio. E o doente não deve ser pressionado a aceitar participar no ensaio clínico. Participar no ensaio clínico é um ato voluntário e um ato livre, e, portanto, o doente pode dizer que sim, pode dizer que não, tem que ter tempo suficiente para fazer todas as perguntas que lhe pareçam pertinentes a propósito do ensaio, ter tempo para pensar, ir para casa, falar com a família, com outro médico assistente, com alguma outra pessoa que ele queira, e refletir se depois quer ou não quer participar no ensaio, sobretudo quando estamos a falar de ensaios de doença crónica. Claro que nos ensaios agudos temos um período de tempo mais curto para o doente decidir, mas ainda assim a decisão do doente deve ser o mais informada possível. Ver também se o doente tem disponibilidade para vir a todas as visitas do ensaio, se tem depois uma forma fácil e eficaz de contactar a equipa para além das visitas, porque muitas vezes surge uma dúvida entre consultas com a equipa do ensaio clínico, ou é preciso esclarecer uma informação junto de outro profissional de saúde que está a atender esse doente e que não sabe se o medicamento que lhe vai receitar é compatível ou não compatível com o medicamento que ele poderá estar a utilizar no âmbito do ensaio clínico e tudo mais. Portanto, é muito importante não esquecermos que os ensaios clínicos são feitos em primeiríssimo lugar para os doentes, e os doentes têm que ser informados, esclarecidos e têm que participar de uma forma livre e responsável no ensaio clínico, e é também nosso papel garantir que isso mesmo efetivamente acontece. Porque muitas vezes o doente tem um conjunto de ideias não necessariamente corretas, aquela coisa que vai ser uma cobaia, não é? Como se nós estivéssemos ali num laboratório secreto a fazer ali experiências esquisitas com o doente. É muito importante transmitirmos a noção de que quando um produto chega à fase dos ensaios clínicos humanos, nomeadamente nos fase 2 e nos fase 3, que são sobretudo aqueles que acontecem em Portugal, já há um trabalho muito grande de teste daquela molécula e, portanto, há um conjunto de garantias que estão à partida reunidas para minimizar os riscos que podem estar associados à participação do doente neste mesmo ensaio clínico. Perceber que muitas vezes o ensaio é feito versus placebo, e placebo não significa, na maior parte dos casos, que o doente não vai fazer medicação nenhuma, significa que está a fazer toda a medicação que é considerada à data a melhor medicação para tratar a sua doença, e depois há X% de doentes que em cima disso estão a fazer um novo medicamento, e são doentes que em cima disso não estão a fazer mais medicamento nenhum. Portanto, hoje em dia, medicação ativa versus placebo significa quase sempre fazer X medicamentos e mais nada, e X medicamentos mais um novo medicamento que está a ser testado. É muito importante envolver o doente nestas decisões. Eu não gosto nada quando o doente me diz: o senhor doutor é que sabe.
Não, seguramente que eu tenho mais conhecimento sobre a doença do que a maior parte dos meus doentes, mas eu quero que o doente participe nesta decisão de entrar. Não quero que ele me faça à vontade ao entrar no ensaio clínico. Quero que ele perceba o que é que está aqui em causa e decida livremente se quer ou não quer participar. É claro que depois às vezes também nos confrontamos com aquela situação de dizer, eu queria, mas os meus filhos não querem, portanto, muitas vezes isso significa envolver a família, os cuidadores, todas as pessoas importantes para o doente no processo, para que no final haja uma decisão que em último lugar é do doente, mas que pode ser, obviamente, uma decisão coletiva de participação ou não participação no ensaio, e obviamente que é particularmente importante garantir esta informação, sobretudo nos doentes que têm menos acesso à informação. Um doente que diz, eu não sei ler, só sei assinar o meu nome, é um doente que eu devo ser particularmente cuidadoso em explicar o que é aquele ensaio clínico, o que é que envolve participar no ensaio clínico, o que pode ser bom e o que pode ser menos bom, para que o doente, apesar da sua baixa literacia, não esteja a ser, de alguma forma, iludido para participar no ensaio clínico. Não queremos isso. Queremos cada vez mais doentes informados e que saibam exatamente o que é que estão a fazer. Depois aquela noção de tenho que agora fazer esta medicação durante X anos, e muitas vezes os ensaios clínicos têm protocolos bastante longos. É muito importante que o doente saiba que a decisão de dar o seu consentimento informado para participar no ensaio clínico, sendo ela uma decisão voluntária, também pode ser retirado esse consentimento a qualquer momento. Portanto, o doente pode mudar de opinião, nem tem que nos dar qualquer tipo de satisfações a esse propósito, e muitas vezes também temos que lidar aqui com alguns aspectos práticos, não é? Nem tudo é ciência, não é? O doente que não tem quem venha com ele às consultas, conseguimos encontrar uma forma de ultrapassar isso. Pode vir táxi, pode haver alguém que depois à porta do hospital o acompanhe à consulta. Muitas vezes os doentes têm aquela coisa, e se alguma coisa correr mal, é muito importante dizer que ele vai estar permanentemente monitorizado, ele vai ser muito mais acompanhado do que a maior parte dos doentes com a sua patologia, que também há periodicamente uma avaliação dos endpoints e dos eventos adversos e eventos adversos graves, que o ensaio pode ser interrompido se houver alguma situação relacionada com a segurança ou a falta de eficácia do medicamento, que muitas vezes o doente tem dúvidas, leu na página 17 o consentimento informado que pode morrer, não é? Portanto, é importante explicar a questão da probabilidade, que é provável ou improvável que possa acontecer de menos bom neste contexto, e assim sucessivamente. Não é? E é muito importante que nós, equipas de investigação, não é só os investigadores principais, tem que perceber que explicar isto ao doente, a doença, o tratamento, a participação no ensaio, não é uma obrigação, é mesmo um investimento. Os doentes mais esclarecidos são sempre doentes que colaboram mais e que têm depois melhores benefícios em termos da sua saúde. Que o processo de informação ao doente não termina no consentimento informado, que a cada visita devemos reforçar essa informação, partilhar com o doente e com os cuidadores como é que estão a correr as coisas. Se houver algum efeito secundário, esclarecer o doente se nos parece que esse efeito secundário tem alguma coisa ou não a ver com a medicação, até que ponto é que isso pode ser minimizado ou corrigido. Se o doente interromper ou não cumprir a medicação, devemos tentar perceber porque é que isso acontece, podemos corrigir esse facto, não podemos, há alguma forma de podermos melhorar depois a compliance do doente no âmbito do ensaio. Portanto, manter aqui canais de comunicação e, no final, partilhar os resultados do ensaio também com os doentes, não são só para a comunidade científica. Os doentes que participaram têm, obviamente, o direito de saber como é que as coisas correram neste contexto. No âmbito das próprias unidades de saúde e dos centros de investigação, é muito importante perceber que a investigação é o melhor caminho para a excelência. Se fizermos as coisas bem feitas, aprenderemos a ser melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores profissionais de saúde. Temos que integrar, portanto, os elementos mais jovens nas equipas o mais rapidamente possível, os nossos internos, os nossos novos especialistas devem ser envolvidos nas equipas de investigação. Nós, investigadores principais, temos que liderar pelo exemplo, a começar por conhecer bem os protocolos, ter tempo suficiente
para a investigação, e as próprias equipas e as unidades de saúde devem ser cada vez mais avaliadas pela quantidade e qualidade da investigação clínica que fazem, e os próprios profissionais serem valorizados, ou seja, já que vão investir aquele tempo na investigação, que cada vez mais isso seja valorizado a nível curricular, a sua participação em ensaios clínicos, as publicações científicas em que participem decorrentes desses mesmos ensaios. É extremamente importante que isso aconteça. Portanto, se nós em Portugal queremos passar a ser mais como as Bélgicas e as Holandas, portanto, os países que têm uma dimensão semelhante à nossa, mas que fazem muito mais ensaios e colocam muito mais doentes nesses ensaios, temos que fazer mais e melhor. Escolher muito bem a nossa equipa, manter essa equipa coesa e motivada, dar exemplo como investigador principal, ouvir as pessoas, mudar de opinião se for necessário. Em termos da qualidade dos dados, ter aqui uma boa relação com os monitores. Os monitores são nossos amigos, não são o inimigo ou os tipos chatos que nos chateiam de vez em quando. São sim pessoas que nos querem ajudar e querem garantir a qualidade da investigação que fazemos. Partir sempre do princípio que vamos ter uma auditoria ou uma inspeção, não de uma lógica de ter medo ou de ficar aterrorizado com essa perspectiva, mas fazer as coisas muito bem feitas, porque amanhã podemos ser auditados, e isso é sinal de que as coisas estão a acontecer em volume. Todos os centros de grande volume têm habitualmente auditorias e, obviamente, e este era o último ponto da minha apresentação, otimizar as redes de referenciação internas e externas. Todos os centros têm muitos doentes para os ensaios clínicos até eles começarem, né? Depois, muitas vezes as pessoas dizem que vão incluir 20 doentes e, na realidade, depois acabam por incluir só 4 ou 5. Portanto, quando estamos a fazer os questionários de execuibilidade, temos que saber se, de facto, temos doentes com aquelas características, se temos tempo, se temos equipa, e recomeçar este recrutamento e a preparação do ensaio muitíssimo antes do ensaio começar, sobretudo se estivermos a falar de doenças crónicas, e se as coisas não estão a correr bem, rapidamente corrigir, introduzir aqui estratégias que podem, por exemplo, significar pedir ajuda a outros centros para referenciarem doentes e para melhorar essas estratégias de recrutamento. Uma nota também sobre o consentimento informado, que é o nosso contrato com o doente. Esse contrato é sagrado. Não é? E, portanto, ter o cuidado de não fazer absolutamente nada no ensaio clínico com o doente antes de ele assinar o consentimento informado. Esse consentimento informado tem que ser efetivamente um ato consciente e voluntário da parte do doente. Dizer-lhe também que é possível que aquele não seja o último consentimento informado que ele vai assinar. Muitas vezes há emendas ao protocolo ao longo do ensaio clínico que requerem o reconsentimento e o doente tem que estar preparado para isso, e saber que é um documento-chave que todos os auditores e inspectores vão examinar no futuro. Portanto, temos que garantir que é efetivamente bem feito. A minha última mensagem no que diz respeito às redes de referenciação é: se queremos chegar a todos os doentes elegíveis para o ensaio, e ainda bem que estão aqui doentes e associações de doentes presentes neste auditório virtual, temos que ter estas redes de referenciação internas e externas previamente implantadas. Os ensaios devem ser o mais divulgados possíveis. Toda a gente que pode ser interessada naquele ensaio clínico tem que saber que o ensaio existe, quais são os critérios para entrar. Se um profissional de saúde quiser enviar um doente para um ensaio clínico a uma determinada instituição, tem que saber também qual é o canal de contacto, estabelecer estas reuniões frequentes com os referenciadores. Se alguma coisa mudar no protocolo do ensaio, a meio desse mesmo ensaio clínico, essa informação tem que circular. E no final do ensaio, já falámos da partilha dos resultados com os doentes, é também muito importante partilhar estes resultados com os referenciadores, para que depois também todas as pessoas fiquem a saber como é que o ensaio correu, quais foram os seus resultados, e depois, se o produto vier a ser utilizado na prática clínica, naquela indicação, que de facto o máximo de médicos em Portugal e outros profissionais de saúde em Portugal saibam como implementar essa nova estratégia clínica depois na prática clínica diária, já fora do ensaio clínico. Se fizermos isto todos os dias um bocadinho melhor, acho que os ensaios clínicos em Portugal vão ser um sucesso crescente. Temos mesmo que fazer mais e melhor neste contexto, e era esta a mensagem que queria partilhar com todos. Ficarei depois no final disponível para todas as questões que queiram colocar sobre estes temas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Pedro
Sr. Professor Pedro Monteiro. Antes de apresentar o próximo palestrante, gostaria de relembrar àqueles que já cá estão connosco e àqueles que, entretanto, se juntaram, que têm à vossa disposição a ferramenta Q&A, onde podem colocar as questões que serão respondidas no final de todas as apresentações. Vamos então passar ao nosso segundo palestrante, desta vez do lado dos promotores. Vamos ter connosco Guilherme Luz. Guilherme Luz, desde 2015, que está muito ligado e tem muita experiência no domínio da investigação clínica. Mais recentemente, tem um cargo também ele relacionado com a investigação clínica na Sanofi. Vamos ouvir então. Bem, obrigado e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite para impulsionarmos, no fundo, aqui a investigação clínica no nosso país e falar sobre as novas abordagens da literacia, participação e retenção dos participantes nos ensaios clínicos, dando aqui a minha visão enquanto parte de um dos vários promotores que temos em Portugal. Temos seguir para o próximo slide. Aqui só passar o meu disclaimer, em como os meus pontos de vista e opiniões expressos nesta apresentação podem não refletir necessariamente a posição oficial da Sanofi. E podemos passar ao terceiro slide, em que vamos efetivamente falar, literacia em saúde, como é que nós vamos conseguir aumentar isto e que abordagens é que nós podemos explorar. Na minha ótica, aumentar a literacia em ensaios clínicos e especialmente em saúde é um dos tópicos mais importantes do nosso país atualmente. Um estudo que foi feito por escala europeia, com dados recolhidos entre 2020 e 2021, demonstrou, para a amostra portuguesa, que apenas 5% dos inquiridos consideravam excelente o seu nível de literacia em saúde e 65% suficiente. Ou seja, aqui 70% consideravam que eram literados em saúde. Eu, com uma base meramente empírica, acredito que este valor, que esta porcentagem para a literacia em investigação clínica seja bastante mais baixa. E, apesar destes valores, o que nós temos notado enquanto promotores é que o Estado se tem demitido, de alguma forma, da sua responsabilidade de formar e de educar os cidadãos em saúde, e especialmente nesta parte da investigação clínica. Falou-se muito na altura do Covid, mas tirando essas alturas em que há ou grandes problemas ou grandes controvérsias, acaba por não se falar tanto nem falar disto. E como consequência, este espaço de informação e de literacia acaba por ser ocupado muitas vezes por iniciativas privadas e também lideradas pela indústria farmacêutica. Nós também achamos que as associações de doentes deveriam ser um motor para o aumento desta literacia, mas por vezes algumas debatem-se com questões estruturantes e com falta de profissionalização e que depois refletem, no fundo, numa falta de capacidade de atuação neste domínio. E, mais uma vez, acaba por ser a indústria farmacêutica aqui, um pouco timidamente, a suportar o desenvolvimento destas associações. Mas nós, pegando no nosso caso específico, a nossa política é colocar a pessoa que vive com doença em tudo o que nós fazemos. Nós apostamos na dinamização de programas de literacia em saúde nas escolas, por exemplo, junto das crianças, em projetos de colaboração com associações de estudantes, Direção-Geral de Saúde, professores, escolas, em ações de sensibilização, em que acreditamos que podemos fazer aqui, por exemplo, dos professores, agentes de saúde pública e combater logo a desinformação em saúde, desde cedo nas crianças, e que vamos, no fundo, enquanto país, capitalizar daqui a alguns anos com essas iniciativas. E temos também o exemplo muito recente em que um representante de uma associação de doentes, neste caso posso mencionar que foi a Respira, integrou um Scientific Exchange europeu, neste caso feito pela Sanofi, e para saber sobre a nova investigação em biológicos, bem como produtos que já existiam no mercado para a condição que esta associação de doentes representava. E essa pessoa, esse representante da Associação de Doentes, trouxe para Portugal, após esse Scientific Exchange, conhecimento científico sobre esta área, conhecimento sobre os tempos de acesso aos medicamentos, também é muito importante, e que pode depois, e que penso que conseguiu, partilhar essa informação com toda a associação e com todos os restantes membros, que é ótimo. E também temos, por outro lado, o exemplo de uma cuidadora portuguesa, ou seja, aqui uma perspectiva mais reativa do lado da indústria e mais proativa por parte da cuidadora, neste caso, e das associações, que foi, de forma proativa, falar com a equipa internacional da Sanofi para perceber melhor em que fase de investigação é que se encontrava uma molécula nova, uma molécula nossa.
Ou seja, teve conhecimento que aquela molécula existia, teve conhecimento que havia ensaios clínicos e foi à nossa internacional procurar saber mais e, inclusive, chegou a partilhar essa informação com o médico que seguia a pessoa com quem ela cuidava. E para vos dar aqui um número de estimativas, ou seja, para não falar só em exemplos avulsos nacionais, nós, de forma global, na Sanofi, triplicámos, nesta última década, a inclusão das associações de doentes no processo de desenvolvimento clínico. E com isto, nós temos uma melhoria clara nas taxas de recrutamento e no resultado, como resultado da antecipação das necessidades e das perspectivas dos doentes. E isto pode ser, às vezes, fulcral para aumentar a participação e a retenção dos doentes, que é isso também estamos aqui a falar. E às vezes esse input dos doentes, para nós mudarmos aqui uma semana de presencial para uma visita domiciliária, ou para alterarmos aqui uma biópsia, ou alongarmos ou encurtarmos o tempo de tratamento, que é feedback que nós recolhemos por parte dos doentes, pode ser essencial no fim, para conseguirmos levar tudo a bom porto e conseguimos que estes doentes sintam que a sua experiência foi positiva no ensaio e conseguiram contribuir até ao fim. E, por fim, um outro exemplo, não tanto aqui por parte da Sanofi ou outros promotores, mas o portal Portugal Clinical Trials. Foi um portal criado através de uma iniciativa conjunta da ICID, que está aqui connosco hoje, e da Apifarma, e tem o objetivo de prestar informação diversa sobre o panorama dos ensaios clínicos em Portugal. Tem várias métricas epidemiológicas sobre os centros onde se faz investigação, mas, ainda mais importante do que isso, tem informação que possibilita que as pessoas aumentem o conhecimento sobre o que é um ensaio clínico e como é que funciona. Está em português, tem informação numa linguagem simplificada e pretende efetivamente ser acessível a todos. E, na minha ótica pessoal, é um projeto nacional com elevado impacto em literacia, que continua a ser trabalhado e há de continuar a ser expandido e atualizado. Podemos passar ao próximo slide. Aqui passando um pouco da literacia aqui à retenção e à participação dos doentes, ou seja, como é que nós vamos conseguir fazer este aumento da participação e melhorar a retenção dos doentes. Os elementos centralizados são, nos últimos anos, se calhar aqueles que temos visto ganhar mais terreno em Portugal, de forma a conseguir isto. E nós só vamos, na minha ótica, conseguir melhorar a participação e a experiência e a retenção dos doentes ao otimizarmos aqui os elementos descentralizados, porque acredito mesmo que eles vão conseguir trazer ao doente uma experiência diferente e mais personalizada. Em Portugal, a nossa opinião enquanto promotores e a nossa experiência tem sido mista. Há centros que privilegiam muito os elementos descentralizados e que gostam de trabalhar com eles, e há outros que preferem não tanto trabalhar com elementos descentralizados, porque já conhecem as equipas nos hospitais, têm total confiança nelas, o que é totalmente válido. Mas aqui, dando o exemplo dos cuidados domiciliários, que podemos incluir a administração de medicamentos na casa dos doentes durante o ensaio, ou a recolha de amostras biológicas, são, do nosso lado, experiências pouco consolidadas, embora haja alguns centros, que nós já estamos a notar em Portugal, que estão a avançar mais rapidamente nestas modalidades e têm sistemas próprios, internos, para fazer eles próprios a condução destes elementos descentralizados. E permitem aqui, de alguma forma, uma flexibilidade ao doente. Se pensarmos na faixa trabalhadora da população que vai aos ensaios clínicos, conseguimos evitar aqui parte do absentismo laboral, especialmente com o trabalho remoto, porque evitamos aqui deslocações de ir para o hospital. E noutras faixas etárias, conseguimos que os doentes se desloquem menos aos hospitais. E pensando, por exemplo, no grande centro do professor Pedro Monteiro, Coimbra, que tem uma área geográfica enorme, se calhar estamos a deslocar um doente de vários quilómetros de distância do hospital para o hospital, pode não fazer sentido, ou temos aqui uma alternativa que se calhar o doente até vai ter uma experiência melhor, não tem que fazer tantas visitas aos hospitais, vai ser menos cansativo, e acabam, no fundo, se calhar, por permanecer durante todo o protocolo até acabarem o ensaio. A nível de empresas em Portugal que façam este tipo de serviço, ou seja, não integradas nas unidades locais de saúde,
nós notamos que existem ainda poucas empresas prestadoras de serviços que conseguem demonstrar o cumprimento cabal de todos os requisitos da SEIC, que nos são impostos, obviamente, por questões ético-regulamentares e de proteção de dados, e por vezes dificulta a integração desses elementos nos ensaios, mas é algo que se tem vindo a trabalhar, tem vindo a surgir cada vez mais e que creio que vai ser o futuro. E ainda na semana passada, fazendo paralelismo com os Estados Unidos, obviamente que é um país muito diferente, população muito diferente, mas que estão na vanguarda sempre da investigação clínica, a FDA emitiu uma orientação para promotores, para investigadores, pacientes, etc., sobre a condução dos ensaios clínicos centralizados, em que já fala, inclusive, na hipótese da realização de visitas do estudo em unidades de saúde locais mais próximas dos doentes, feitas por profissionais de saúde dessas mesmas instituições, que obviamente têm que ser qualificados para o efeito e que, claro, podem ter uma variabilidade maior nos procedimentos e nas avaliações, mas que veem isto como uma hipótese e que têm, efetivamente, orientações para isso. Nós, em Portugal, claro, que andamos a uma velocidade diferente, mas podemos pensar nestes exemplos que os Estados Unidos estão a adotar e que estão a fazer e pensar, ok, por que não, daqui a alguns anos, implementar isto? Por que não, se eles já estão a fazer, se resultar, por que não começar já a preparar o terreno para isso? Portugal, eventualmente, ainda está um pouco longe deste cenário, é natural, mas creio que podemos todos trabalhar em conjunto para chegar a isso mesmo. E relativamente ao meu último ponto das visitas remotas, à telemedicina, está um pouco enquadrado nestes elementos descentralizados que já vimos a falar, e em Portugal fui consultar algumas estatísticas e percebi que temos uma barreira clara. Primeiro, enquanto no primeiro slide falávamos do 70% da literacia em saúde, nesse mesmo questionário, a literacia digital em saúde estava abaixo dos 50%, ou seja, estava nos 47%, que é uma redução grande nessa escala. E em 2023, o ano passado, a telemedicina representou apenas 1,3% de todas as consultas que existiram nos hospitais do SNS. Ou seja, aliando aqui a falta de literacia em saúde, é uma questão, muitas vezes, de falta de equipamentos por parte dos profissionais de saúde neste tipo de consultas e dos próprios utentes, acabamos por perder um pouco aqui esta capacidade. E só já que peguei nos Estados Unidos, para vos dar a métrica também dos Estados Unidos, são métricas diferentes, mas em 2022, de acordo com um estudo do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 30% da população confirmou ter usado ou recorrido à telemedicina. Ou seja, estamos a falar aqui, praticamente 1 em cada 3 pessoas recorreu a este tipo de serviços e conseguiu usá-los na prática normal, mas, ok, se conseguem, por que não implementar também? Acho que é um caminho que nós temos a percorrer. E podemos passar para o seguinte, não falando só de elementos centralizados, podemos falar, ok, então, mas que ferramentas específicas podemos nós adaptar ou implementar para melhorar a experiência dos doentes? Nós, a nível de Portugal, temos uma velocidade um pouco diferente dos Estados Unidos, por exemplo, no que diz respeito à aceitação e à implementação das novas metodologias e dos modelos descentralizados. E só para vos dar também outro insight, a Florence, uma empresa privada, fez um relatório para 2024, relativamente recente, com 100 centros de ensaios clínicos dos Estados Unidos. E mais de 80% desses centros utilizavam consentimento informado, sendo que mais de 50% tinha efetivamente adquirido software que lhes permitisse assinar o consentimento informado eletronicamente, sendo que os outros usavam software cedido pelo promotor. Isto são números muito elevados, obviamente contrastam claramente com a realidade portuguesa e, no entanto, não é por isso que deixamos de ter ferramentas e instrumentos já implementados que se calhar pegamos dos outros países e implementamos e melhoraram a experiência dos doentes. Como é o caso, que localmente acredito que seja o mais utilizado por nós na Sanofi, a facilidade do transporte dos doentes para e dos hospitais, sem que os doentes tenham que efetuar qualquer pagamento, ou seja, o serviço está contemplado a nível do ensaio e o doente pode utilizar o serviço, como assim entender, ao abrigo do ensaio. Depois, a digitalização dos procedimentos, como por exemplo os questionários dos Patient Reported Outcomes ou dos Clinical Outcome Assessments, é algo que também conseguimos dar, por exemplo, uma experiência digital ao doente mais evoluída,
e facilita também a resposta a vários questionários, ou seja, estamos aqui se calhar a acelerar um pouco, estamos a evitar que haja mais papel, e mesmo pegando também nos diários da medicação, que ainda são muito usados, podemos usar diários de medicação eletrónicos. Facilita o doente não ter que levar para casa um diário em papel, corre o risco de perder, de estragar, ou mesmo deixar em casa antes da visita seguinte, e depois isto pode levar ao que o Dr. Pedro já falou também, desvios no protocolo, etc. E com aqui da parte eletrónica resolvemos essa questão. E, por fim, aqui a simplificação do consentimento informado, que é, na minha ótica, interessante, e que, apesar de tentarmos implementar, nem sempre é possível devido ao ambiente ético-regulamentar que temos. Ou seja, sabemos que um consentimento de 30, 40 páginas é difícil de explicar, é complexo, e pode ser, muitas vezes, uma barreira à experiência da entrada de um doente no ensaio clínico. E, muitas vezes, o que nós conseguimos fazer é não encurtar o consentimento, porque há uma série de requisitos que nós temos que cumprir, mas, por exemplo, esquematizar procedimentos para permitir que os conceitos mais complexos se tornem mais simples. Podemos também otimizar a linguagem, tornando-a mais acessível a todos, ou adaptar o consentimento, por exemplo, à cultura do país, pensando um pouco na diversidade e na inclusão. São exemplos que podemos aqui usar, não nos focando tanto no cumprimento do documento, que obviamente pode ser tentador só pensar nessa parte, mas sim em tornar o documento mais acessível e mais compreensível a todos. E indo para o último tópico, no próximo slide, por que não realçar os aspectos diferenciadores entre os ensaios clínicos e a prática clínica? Explicar ao doente, ok, porque é que há esta opção, porque é que se calhar esta opção pode ser melhor ou pior para si. Um doente pode aceder precocemente a um tratamento inovador, com custos reduzidos e para o doente e para o Estado, que somos todos nós, no fundo, o ressarcimento dos gastos e a compensação das perdas salariais ao abrigo do ensaio está eticamente previsto e, apesar de não dever ser um foco, pode ser um ponto importante, porque nós temos aqui muitas visitas, mas, ok, temos isto para salvaguardar o doente, e, obviamente, podemos aqui falar que um medicamento, quando entra em fase 1, há 90% mais ou menos de hipótese desta molécula falhar, e quando chega à fase 3, temos aqui cerca de 35% de hipótese ainda de falha. No fundo, não há sempre garantia que o tratamento inovador seja melhor. No entanto, estamos aqui a trabalhar também com a inteligência artificial e já estamos internamente a tentar reduzir estes números de 90% para 70% nas fases iniciais e ali na fase 3 para 15%, para tentar que seja mais apelativo, mais tentador, entre aspas, obviamente, o acesso aqui a um tratamento inovador com uma menor probabilidade de falha. Depois, ao participar nos ensaios clínicos, os doentes também contribuem para a investigação médica. Isto pode beneficiar não só a eles, no imediato, mas como futuros doentes, como também fazer avançar o conhecimento na área da saúde. Obviamente que isto estamos a ver um ponto de vista um pouco altruísta, mas faz parte e há quem queira também sentir esta parte do ensaio clínico. E depois a monitorização dos doentes, que é normalmente mais frequente do que os cuidados padrão, aqui normalmente não é em todos os casos, mas pode contribuir no fundo para a melhor gestão da condição clínica do doente e pode ser apelativo ao doente, ok, vou ser seguido mais vezes pelo meu médico, vou fazer análises mais vezes, vou fazer exames mais vezes, vou ser de mais perto seguido e por isso pode ser aqui um fator a considerar pelo doente. E depois, indo para o meu último slide, em 2024 foi elaborado e distribuído pela ICIBO um questionário a cerca de 44 associações de doentes, com uma taxa de resposta de 50%. E dentro dessas respostas, ou seja, de soluções ou de coisas que as associações de doentes tinham identificado como necessárias para mitigar alguns problemas, eu foquei-me nestes três. No primeiro, incrementar a literacia e envolvimento dos doentes nas associações de doentes com diferentes iniciativas, de forma a capacitar os doentes e fomentar a participação em atividades de investigação clínica e investigação biomédica. Já falei um pouco deste ponto no primeiro slide. Acho que é importante as associações de doentes serem o motor disto. Podem pedir opinião, podem pedir apoio
à indústria farmacêutica, nós reativamente damos input, damos apoio sempre que é necessário. Relativamente ao segundo ponto, relativamente à linguagem menos técnica e à informação, o regulamento europeu que está em vigor já exige que os promotores, no fundo, forneçam um resumo dos resultados dos ensaios clínicos num formato compreensível para leigos e na língua de cada país em que o ensaio correu. Por isso, aqui já vai todos os ensaios que exibam resultados ao abrigo do regulamento europeu já vão ter isto em português. E, dada a vasta audiência-alvo que vamos ter, os resumos vão ter em conta o nível médio de literacia da população, vão fornecer explicações simples e vão também aplicar outras medidas de forma a apoiar a literacia em saúde, ou seja, vão estar acessíveis a todos. E, por fim, aqui desenvolver metodologias e sinergias que impliquem a auscultação direta e constante das associações de doentes. Eu acho que nós dei um exemplo também durante a parte da literacia que nós já o fazemos e temos que pensar um pouco, ok, nós somos um país talvez pequeno, não conseguimos ter um impacto assim tão grande. Em algumas doenças conseguimos, de certeza, porque temos resultados históricos muito bons, mas em outras podemos não conseguir ter um impacto a nível global tão grande, mas conseguimos localmente tentar trabalhar com as associações de doentes e fazer aqui um trabalho sinérgico de forma a resolver esta questão. E pronto, é o meu último slide, creio. É isto. Muito obrigada, Dr. Guilherme Luz. Antes de passarmos ao próximo palestrante, gostaria de relembrar aos participantes que têm à sua disposição a ferramenta Q&A. Isto porque pretendemos que estes webinars sejam um espaço de partilha e conhecimento. Em relação ao nosso próximo palestrante, vamos ter agora a perspectiva das associações de doentes e para isso contamos com a presença do professor João Filipe Raposo. João Filipe Raposo é diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos Portugal, a APDP, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Médicas e também consultor da Organização Mundial de Saúde. Vamos então ouvir João Filipe Raposo. Então, muito boa tarde. Eu não tenho uma apresentação e, portanto, o meu objetivo é essencialmente discutir ou tentar apresentar aqui o meu ponto de vista em relação a este tópico que considero realmente fundamental para um país que quer desenvolver toda uma estrutura de investigação clínica a um nível francamente superior àquilo que até este momento temos. E, portanto, já foi dito que eu sou médico e, portanto, estando aqui a falar de associações de doentes, felizmente que teremos depois um último palestrante que será a perspectiva do participante do ensaio clínico, do doente, mas, na verdade, porque eu sou o diretor clínico da Associação Protetora de Diabéticos Portugal, que formalmente é uma associação de doentes, foi desenvolvida como tal há quase 100 anos, e é especialmente bom, enfim, provavelmente para muitos de vocês conhecem a história da APDP, e lamento se vou repetir, considero que é relevante falar dela, porque estamos a falar também de literacia e de retenção. E, portanto, quando a Associação Protetora de Diabéticos Portugal foi fundada, em 1926, tinha sido pouco depois da descoberta da insulina. E foi preciso, e foi demonstrado, que as pessoas pobres em Portugal, não havia Serviço Nacional de Saúde, não havia reembolso de medicação, as pessoas pobres continuariam sem acesso à insulina e morriam com a diabetes, maioritariamente a diabetes tipo 1, que era aquela que, enfim, em 1926 era o quadro provavelmente mais dominante, raro, mas o dominante nas formas da diabetes. O fundador da APDP foi o Dr. Ernesto Roma, percebeu que, além de dar insulina às pessoas pobres, era preciso fazer um processo daquilo que se chamou a educação da pessoa com diabetes, a educação do diabético. E é esse processo de educação que provavelmente esbarra ainda naquele conceito de literacia, onde nós tentamos simplesmente, e lutamos num país que ainda tem níveis de literacia em saúde muito baixos, tentamos, e concordo plenamente que se tenta aumentar o nível de literacia em saúde da nossa população, a par do desenvolvimento da literacia formal, que tem subido muito, mas ainda provavelmente não é o suficiente, e a par do desenvolvimento económico e social, que é aquilo que representa provavelmente aquilo que nós todos ambicionamos para o nosso país.
Mas aquilo que é preciso, na verdade, é em cada momento adaptarmos as estratégias às pessoas com quem nós temos que trabalhar, ao nível de literacia da nossa população. E, portanto, é possível, se foi possível em 1926, ensinar pessoas pobres, analfabetas, a utilizar a insulina, a fazer múltiplas injeções de insulina em ambientes remotos, onde a insulina chegava por correio normal, onde não havia testes de glicémia nem de glicosúria, e onde, apesar de tudo, as pessoas foram ensinadas e aderiram ao tratamento, é evidente que nós temos de ser capazes de fazer muito melhor no envolvimento das pessoas que vivem com doenças para as quais pretendemos instituir um programa de ensaios clínicos. E, portanto, este era um primeiro ponto, baseado naquilo que é a história da APDP, dizer que sim, é possível fazer melhor, é possível, mas para isso temos que adaptar as nossas estratégias à nossa população-alvo, porque certamente com o ensaio clínico que foi desenhado provavelmente num outro país, para uma população onde tipicamente temos as características clínicas, mas todo o ambiente socioeconómico e o nível de literacia provavelmente é bastante diferente do nosso, e toda a comunicação que é feita a propósito do ensaio clínico e aquilo que recebemos muitas vezes não está adequado à população que nós temos. Ora bem, a APDP, ao longo destes 100 anos, foi desenvolvendo esta clínica multidisciplinar também em diabetes, e desde já há bastante tempo que tem um centro de ensaios clínicos, enfim, bastante específico para a diabetes, como é lógico, bastante específico para uma população específica das pessoas com diabetes, que são as pessoas com diabetes tipo 1 ou as pessoas com diabetes tipo 2, que têm algumas complicações já associadas à diabetes, porque, como foi dito, nós temos que ter a certeza que quando entramos em ensaios clínicos, vamos ter uma boa capacidade de recrutamento, queremos certamente demonstrar que somos um bom centro de recrutamento e queremos certamente colaborar com o país, de modo a que possamos todos demonstrar que Portugal vale a pena um investimento no ensaio clínico para podermos ter mais ensaios clínicos e mais propostas de ensaios clínicos no futuro. E, portanto, é possível que os centros, que incluem associações de doentes, e não há em Portugal provavelmente um outro exemplo de associação de doentes que possa conduzir ensaios clínicos, mas podem certamente colaborar com outros centros no sentido de trabalharem e aumentarem esta parceria. O segundo ponto que eu tinha aqui para analisar é que temos que pensar realmente o que é que os ensaios clínicos trazem para nós, e os ensaios clínicos trazem-nos são fontes de financiamento, e repetidamente sabemos isso também, mas devem ser uma fonte de conhecimento e, na minha perspectiva, deviam ser indutores de uma cultura de investigação. Nós sabemos, em relação a isto que eu disse, a estes 3 pontos, que em relação a serem uma fonte de financiamento, sim, são fonte de financiamento, são fonte de financiamento para centros de investigação, são fontes de financiamento para a equipa de investigação, não se traduzem, até por circunstâncias éticas, como já foram mencionadas, por serem fontes de financiamento para os doentes ou para as pessoas que vivem com determinadas doenças. E, portanto, temos realmente aqui que no meio deste ecossistema da investigação clínica são os doentes realmente que têm aquela visão benemérita, porque estão, ao envolver-se, estão realmente a participar da forma mais desinteressada possível, porque também já foi dito que podem, enfim, a maior parte dos ensaios podem estar a fazer no braço de substância ativa ou no braço de placebo, e, portanto, participam em ensaios que lhes causam certamente, têm impacto na sua vida, já foram falados os impactos positivos de sentirem normalmente mais acompanhados por uma equipa, por fazerem mais exames, mas têm mais visitas, têm provavelmente algum nível de insegurança por estarem a fazer um ensaio clínico e o sentem como tal, mesmo quando aceitam participar, e, portanto, acho que é muito importante realçar que neste ecossistema realmente, vou repetir esta palavra, mas são os doentes que são provavelmente os mais desinteressados deste processo, e eu não tenho nada contra a palavra interesse, portanto não é por aí que eu estou a dizer que quem tem interesse, e eu sou investigador em muitos ensaios clínicos, e tenho os vários tipos de interesse que já mencionei, e não tenho nada, não aponto nada que seja um ponto negativo. Em relação ao conhecimento e ao indutor de uma cultura de investigação,
tenho o receio que ainda não estejamos neste nível. Portanto, eu tenho a ideia que, apesar de já termos bons exemplos de termos em Portugal ensaios clínicos de ponto de partida dos investigadores nacionais, na verdade esta ainda não é a regra e estamos ainda muito limitados em termos de financiamento e no acesso ao financiamento. E mais uma vez aqui, eu acho que poderíamos ter aqui um potencial de centros de investigação clínica com as associações doentes, tentarmos realmente pressionar muito mais estas fontes de financiamento, porque muitas das questões clínicas de investigação que os doentes têm e que nós temos que acompanhamos os doentes não estão refletidas ainda em muitos dos ensaios clínicos que nos são propostos. E a última parte que eu tinha aqui, como este terceiro destes 3 tópicos que os ensaios clínicos trazem para Portugal, ou para qualquer país, na verdade, são serem uma fonte de conhecimento. E apesar disso também já ter sido discutido aqui, gostaria de voltar a este tópico um bocadinho mais tarde, para percebermos até que ponto é que a realização de ensaios clínicos em Portugal e nos nossos centros tem sido refletido como uma boa fonte de conhecimento em relação às patologias que acompanhamos, no meu caso específico, em relação à diabetes. O outro tópico que também já foi aqui falado, mas que me preocupa do ponto de vista, mais uma vez, de ser uma associação de doentes, tem muito a ver com a estrutura do ensaio. E que começa desde o início, de como é desenhado o protocolo, e qual é a real participação dos doentes neste desenho, no desenvolvimento das questões e dos outcomes que são relevantes. Apesar de cada vez mais termos uma cultura de envolvimento de doentes nestas fases, primeiro, não temos realmente doentes capacitados devidamente para serem partes ativas neste processo de discussão e, portanto, ainda é possível termos muitos protocolos que claramente não estão desenhados de acordo com as necessidades dos doentes e muitas vezes continuam a estar desenhados para os clínicos que acompanham estas situações. Para dar um exemplo, aqui na minha área, ainda pode aparecer frequentemente que num ensaio clínico na área da diabetes as pessoas possam ter que fazer análises num jejum muito prolongado, coisa que normalmente seria desaconselhado no acompanhamento clínico, e que o real interesse desse jejum nesta situação, se calhar não é assim tanto, e portanto há aqui um domínio daquilo que é o interesse clínico puro e duro, ultrapassando aquilo que é a necessidade clínica e o interesse do doente. E depois, como é aprovado este protocolo? De que modo é que os doentes, as associações de doentes e os clínicos estão envolvidos na aprovação do protocolo? E aqui, mais uma vez, me parece que temos um longo caminho ainda para acompanhar, porque, na verdade, os protocolos chegam-nos muitas vezes em formas já muito finais, com muito pouca capacidade de desenvolvermos críticas, ou claramente, ainda por cima, quando chegam ao nosso país, em muitas situações, já estamos mesmo em fases muito finais de podermos integrar ensaios clínicos, e, portanto, é outra área onde nós temos que melhorar também. E depois temos os aspectos da implementação do ensaio clínico, e eu fico muito feliz que já tenham sido falados alguns dos aspectos, porque temos claramente aqui, aquilo que são os aspectos regulamentares. E nos aspectos regulamentares nós ficamos, somos um país que, não seguindo normalmente facilmente leis em muitas outras situações, e sendo obrigado a seguir leis, mas parece que nos limitamos na capacidade de as criticar ou de promover a sua mudança. E já foi falado aqui do consentimento informado, por exemplo, e claramente o consentimento informado não está desenhado na perspectiva de um doente, não está desenhado na perspectiva sequer do clínico que tem que explicar o consentimento informado a um doente, está desenhado certamente com outras perspectivas, mas não de todo um doente. Todos nós temos que assinar muitas vezes as apps e todos aqueles consentimentos. Um consentimento informado de um ensaio clínico não devia ser transformado de modo nenhum nisso e não devíamos querer aceitar que permitíssemos chegar aos doentes com estes documentos. É completamente descabido pensarmos, e todos nós ficarmos felizes,
quando apresentamos estes consentimentos, eu sei que não ficamos felizes, mas não podemos aceitar simplesmente por aspectos regulamentares, não possamos ter um papel de intervenção também, então aqui, enfim, temos aqui a AICIB, pelo menos aqui também, que teremos que, com certeza, lança aqui o desafio de pensarmos melhor como é que nós podemos ter aqui algum outro papel para chegarmos aos doentes. E também já foram falados aqui dos questionários, do número de questionários que temos que preencher e da forma em que ele está. E ainda hoje estive aqui numa reunião, enfim, contradizendo um pouco aquilo que eu acabei de dizer, mas onde se tenta discutir a perspectiva de um protocolo, de um futuro protocolo de um ensaio clínico, onde as perspectivas do investigador, dos investigadores puros, fundamentais, que querem que os doentes com diabetes façam um determinado conjunto de testes e quanto mais testes fizerem, melhor. E a perspectiva clínica prática, dizer, sim, é bom, mas temos que pensar na vida das pessoas, temos que pensar no utilizador final e temos que pensar na vida real. E, portanto, temos que ter aqui estruturas desenhadas que permitam encontrar o balanço, porque com certeza tem que ser encontrado um balanço entre aquilo que é, num protocolo, a necessidade clínica real e a necessidade de um ensaio, que normalmente quer dados limpos, populações bem caracterizadas, mas há um balanço que tem que ser criado. E tinha aqui um outro exemplo também, por exemplo, do que é a necessidade clínica, ou como é que está às vezes um ensaio clínico contraria a clínica. Em vários ensaios hoje em dia, na área da diabetes e da obesidade, teremos que fazer questionários sobre comportamentos e pensamentos suicidas. E isto permite, nesta altura, de acordo com muitos protocolos, eu de 15 em 15 dias, mesmo em consultas por telefone, tenho que passar um questionário, sempre com as mesmas perguntas, sobre se a pessoa na última semana teve pensamentos suicidas, comportamentos suicidas, que me parece francamente adequado de ter este tipo de abordagem em pessoas, em qualquer tipo de pessoas, e num ambiente de teleconsultas ou com um aumento de frequência ainda maior. E, na verdade, estes protocolos são aprovados, estão em curso em muitos países, e eu duvido que a integração do pensamento das pessoas que vivem com as doenças e dos clínicos que vivem estas realidades estejam devidamente integrados nesta participação. Um último ponto ou talvez mais 2 pontos que ainda tinha aqui para desenvolver desta parceria entre as associações de doentes e os ensaios clínicos. Tinha a ver com o tal ponto do conhecimento. Bom, nós, e portanto, como disse, nós também participamos, a APDP participa em muitos ensaios clínicos, somos muito acompanhados do ponto de vista daquilo que é a implementação do ensaio, o recrutamento, tudo aquilo que é o registro clínico, como é lógico que tem que ser. Mas, tipicamente, quando chegamos ao final de um ensaio, esta parte de como é que isto se refletiu no conhecimento, claro que os ensaios têm que ser encerrados, mas continua a ser muito raro termos feedback organizado daquilo que aconteceu num ensaio. E pior ainda, para chegar aos doentes, onde muitas vezes agradecemos simplesmente aquilo que aconteceu, mas não temos realmente pouca informação ou nenhuma informação, e ainda menos de uma forma adequada para comunicar com os doentes. E, portanto, é uma outra área de melhoria que temos aqui. Tinha aqui um outro ponto, até porque o nosso público-alvo são também muitas das pessoas que são os profissionais dos ensaios clínicos, e há pouco, quando falei do consentimento informado, temos que nos lembrar também de que a cultura, e considerem a cultura aqui entre aspas, aquilo que é a cultura de um ensaio clínico, está provavelmente a infectar aquilo que também devia ser a real vida de um ensaio clínico. O que é que isto quer dizer? Cada vez mais estamos preocupados se estão numa visita, se estão lá dois parágrafos que são iguais para todas as pessoas, porque estamos tão preocupados que todos os verbos estejam lá exatamente daquele modo, sem saber exatamente o que é que aquilo traduz, e isso realmente preocupa-me, porque me parece que perdemos o foco, e o foco era sempre no ensaio clínico, a segurança do doente, e estamos preocupados cada vez mais com a forma e não com aquilo que realmente acontece, e isso é uma mensagem de alerta que eu queria também aqui, já que estou a falar também na perspectiva do doente.
Finalmente, tenho aqui o problema de quando acaba um ensaio clínico e temos claramente a demonstração que tivemos medicamentos eficazes e quando ainda não temos aqui um bom sistema para assegurar, enquanto estes medicamentos não estão, enfim, há possibilidades, há exceções, mas temos muitas vezes os doentes a dizerem, bom, mas agora acaba o ensaio clínico e este medicamento foi-me realmente extremamente eficaz. E aqui sabe-se claramente que a pessoa não estava, muito provavelmente, no grupo placebo, e perceber de que modo é que nós podemos traduzir esta participação que um doente se disponibilizou, está connosco 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois como é que nós, no final, podemos pelo menos retribuir, garantindo o acesso a este tipo de medicação. É o outro ponto que eu lançava aqui para discussão. E, portanto, em conclusão, a literacia e a retenção estão ligadas, mas se conseguimos adaptar todas as estratégias à nossa população-alvo, e nós somos excelentes profissionais em Portugal e conseguiremos facilmente fazer isso, os níveis de participação dos doentes são certamente muito elevados. É a nossa experiência na APDP que a maior parte dos doentes gosta de participar nos ensaios clínicos e sente-se útil a participar nos ensaios clínicos. E tem uma boa ligação à equipa clínica. São os doentes e as pessoas que vivem com a doença que participam com toda a sua benemerência neste processo. Mas, no entanto, continuam, foi aquilo que eu tentei demonstrar aqui, que são pouco considerados. As associações de doentes podem ser aqui um elemento fundamental e não serem só simplesmente considerados um bom centro de recrutamento, mas um centro ativo de participação dos doentes em todas as fases de desenvolvimento do ensaio clínico. E com isto, agradeço muito a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor João Filipe Raposo. Antes de passarmos ao próximo palestrante, mais uma vez, e apesar de estar a passar em rodapé, eu relembro a ferramenta Q&A, pois temos todo o interesse em partilhar experiência e conhecimento, quer dos palestrantes, quer também do público. O nosso público é muito rico. Então, vamos ao quarto palestrante e temos connosco desta vez, por último, mas não menos importante, como aliás já foi enfatizado logo nas boas-vindas pela professora Maria Paula Macedo, o Sr. Joaquim Pereira. O Sr. Joaquim Pereira, bem-vindo. O Sr. Joaquim Pereira é membro da APDP, vem-nos dar a visão da pessoa com doença e tem também a experiência já de participação em 2 ensaios clínicos. Vamos então ouvir o Sr. Joaquim Pereira. Sim, muito boa tarde. O meu nome é Joaquim Pereira. Eu sou diabético há 20 anos. Tenho os meus rins um bocadinho em baixo e, portanto, na associação, na APDP, a Associação dos Diabetes, fui escolhido para entrar no ensaio clínico há 4 anos atrás de nefrologia, em que, pronto, correu bem, o meu rim recuperou um bocadinho, não recuperou muito, mas recuperou um bocadinho, já foi bom, já foi muito bom para mim. Quanto ao sistema em si, tem uma equipa espetacular. Eles dizem-nos tudo, os protocolos, tudo o que temos que fazer, a marcação de quando temos que ir fazer as análises lá, vem-nos buscar a casa de táxi, vem-nos trazer, se for preciso comer alguma coisa, também comemos. Portanto, neste momento é muito bom, estou com muita sorte de ser associado da APDP. No primeiro ensaio, que foi este de nefrologia. O que acontece? Era um comprimido, tinha que tomar todos os dias, melhorou o rim um bocadinho, sim, só tenho à parte, é que no fim do ensaio fiquei sem o comprimido e hoje, para poder usufruir do comprimido, tenho que o comprar. Ora, o que acontece? As farmacêuticas gastam tanto dinheiro em ensaios, milhões e milhões e milhões, não seria a farmacêutica mais um bocadinho, nada, meia dúzia de euros, e já que nós participámos no ensaio, nessas coisas, porque é que não nos dão o comprimido em vez de termos que nos comprar? É só esse o meu à parte. Quanto ao resto, foi bom, o ensaio foi espetacular, foi tudo muito bem. Tenho uma equipa dos ensaios lá na APDP espetacular, não falha nada, explicam tudo explicadinho, tudo direitinho, portanto, 5 estrelas.
Agora, neste segundo ensaio, é de cardiologia. Já é uma injeção uma vez por mês, que tenho que ir dar em casa. É fácil porque a injeção não tem agulha, é só encostar e ela dispara. Portanto, até agora, deste segundo ensaio, está há 1 ano e pouco, portanto, não posso dizer se melhorou alguma coisa, se não melhorou, porque está em andamento, não é? Quer fazer alguma pergunta? Agradeço-lhe. Sim. Senhor Joaquim, não se importava de explicitar um bocadinho melhor como é que tomou conhecimento dos ensaios e em relação ao primeiro, este segundo está em curso, em relação ao primeiro, em que medida qual é que é a sua percepção, o que é que esse ensaio pode ter ajudado a ter mais conhecimento da sua doença? Sim, pronto, como eu lhe disse, o meu rim estava aí a trabalhar a 50%, a minha creatinina estava muito baixa, perdão, com o comprimido ela melhorou, está estabilizada. O que é que eu ia dizer? As pessoas explicam tudo bem explicadinho, quando a gente lá vai, não tenho problemas nenhuns. Neste ensaio, para mim foi bom, muito bom. Muitas vezes fala-se na comunicação, e em particular também neste domínio, que a linguagem pode ser uma barreira. O que é que o Sr. Joaquim nos pode dizer sobre isso? Pronto, perdão, a doutora Patrícia Branco, que é a minha médica de nefrologia, na altura, com os valores que eu tinha, ela fez a proposta se eu queria entrar no ensaio, e pronto, eu aceitei, e é como eu lhe disse, o ensaio correu bem, para mim. Neste segundo ensaio, já fui eu quase que me propus a fazer outro ensaio clínico, porque dei-me bem com o primeiro, foi bom para a minha saúde, então acho que sim, que devemos participar nestas coisas. Esta é a minha ideia, não é? Tenho 68 anos de idade, acho que estas aberturas temos que dar para beneficiar outros doentes, não é? Peço desculpa, não houve aqui um problema no som, não ouvi para bem. o benefício de outros doentes, nós temos que aceitar os ensaios, fazê-los, porque vamos beneficiar outras pessoas a seguir, não é? Exatamente. Portanto, em resumo, é uma experiência que tem sido positiva. Muito, muito positiva. Alguma coisa menos boa? Desculpe. Alguma coisa menos boa? Já falou de um aspecto, mas alguma coisa menos boa que acha que possa ser melhorada nessas suas experiências, nestes 2 ensaios clínicos? Não muito, porque tenho a sorte, como disse, de pertencer à PDP. E acho que eles são muito, acho não, tenho a certeza, são muito profissionais. Não saímos de lá sem os protocolos assinados, sem nos explicar, eles explicam tudo, os papéis que vêm, essas coisas todas, está tudo explicadinho, portanto, não temos problemas nenhuns de que haja outras coisas adversas ou coisa assim, acho que não, porque está tudo muito bem explicadinho. E pronto, a equipe é muito boa mesmo, e os médicos também me têm acompanhado. Tenho bons médicos na PDP. E qualquer dúvida, coloca uma questão e ela é respondida. De imediato. Aliás, eu tenho o telefone dos médicos, neste caso de 3 médicos, de nefrologia, a doutora Patrícia Branco, tenho o diabetologia, que é o doutor Gardé, que eles autorizam aqui a gente o telefone para o telefone particular deles. Não temos problemas. Se tivermos algum problema, é só ligar. Se não puderem atender na hora, eles depois devolvem a chamada. Portanto, estamos 5 estrelas com. O vosso contacto privilegiado é através do telefone, é isso? Sim, é de imediato. E depois temos as tais consultas, ir lá aos ensaios. Portanto, neste ensaio que eu estou, é uma farmacêutica dinamarquesa, se não estou em erro. Perdão. E 3 em 3 meses, mais ou menos, temos que lá ir entregar as injeções e trazer outras e fazer análise. Pronto. Temos um telefone, eu tenho um telefone da farmacêutica em que todos os dias tenho que ir lá e ver se há mensagens e responder.
a perguntas que eles façam no telemóvel. O telemóvel é deles, claro. Mas enquanto eu estou no ensaio, é o contacto da farmacêutica diretamente comigo. Muito bem. O Sr. Joaquim já falou há pouco nas despesas e nas viagens dos ensaios. Pelo que percebi, a experiência tem sido positiva. Creio que nem sempre será assim, mas no seu caso pareceu-me que tem estado tudo a correr bem, não é? Sim, e eu acho que mesmo a PDP, com toda a gente que está nos ensaios, fazem da maneira que fazem comigo. Vão buscar as pessoas a casa e vão levá-los, e se for preciso se prolongar o tempo, se for preciso comer, também dão-nos comida também. Portanto, aí na PDP acho que está a funcionar a 100%. É os 2 ensaios que fiz, é pela PDP, não é? Portanto, é o que eu posso falar, é só da PDP. Estou satisfeito e não me importo de fazer mais ensaios. Quando acabar este, se houver mais, eu faço. Muito bem, muito bem. O Sr. Joaquim ainda vai ficar connosco, como aliás também os demais palestrantes, pois há muitas perguntas por responder e tentaremos que seja o máximo possível em termos de respostas. Pronto, praticamente o Dr. João Raposo explicou tudo muito bem explicadinho. De referir desde já que estamos a contar hoje com uma elevada participação. Aliás, o tema também assim o impõe, não é? E as diversas perspectivas que hoje têm estado aqui a ser brilhantemente partilhadas pelos 4 palestrantes. E vamos ter alguma dificuldade em responder, mas vamos tentar responder ao mais possível. Eu começaria por me dirigir ao professor Pedro Monteiro, numa primeira questão que lhe foi colocada, em que perguntam se um consentimento informado de mais de 17 páginas se considera que isto é uma dificuldade para recrutar doentes. Sim, o professor João Filipe Raposo também já secundou essa opinião. É de facto complicado. Nós percebemos que há aí muitos motivos legais, digamos assim, em que os promotores dos ensaios também querem proteger-se, garantindo que partilharam toda a informação disponível sobre o ensaio, sobre os potenciais riscos associados à medicação e tudo aquilo que pode acontecer, mas de facto, apesar de algum esforço que é feito nas traduções para português, continua a ser um documento muito complexo e muito críptico, não é? Muitos doentes têm dificuldade em ler aquilo e é um pouco assustador ler algumas daquelas coisas que acontecem uma vez em cada 1000, mas que a pessoa depois fica sempre com receio que lhe possa acontecer a ele. Eu acho que aqui, enfim, enquanto não temos opções mais amigas dos doentes em termos da versão do consentimento, que nos cabe a nós, equipa de investigação, traduzir para uma linguagem acessível e corrente a informação que está no consentimento. É de facto difícil que o doente consiga ler as N páginas que o consentimento tem e perceber toda aquela linguagem. Aquilo que nós tentamos fazer é sempre, de alguma forma, sumariar essa informação numa linguagem que seja acessível para o doente, esclarecer as questões que possam daí decorrer, envolver também os familiares neste processo, ou seja, para que depois o doente não vá para casa e o filho ou a filha ou o cuidador ou o que quer que seja, depois possa levantar questões que depois limitem, digamos assim, a participação do doente no ensaio. Acho que informar bem o doente, informar bem os familiares e os cuidadores e garantir que toda a gente percebe os prós e contras de participar no ensaio e está eventualmente disponível então para participar, faz todo sentido, porque não faz sentido um doente assinar um consentimento hoje e amanhã mudar de ideias e depois já não querer participar nas atividades dos ensaios clínicos. Queremos, obviamente, centros que recrutem muito, mas também que sejam capazes de reter os doentes e, em primeiro lugar, que ele perceba efetivamente o que é que está envolvido e não tenha depois surpresas ao longo do ensaio clínico. E, aliás, acho que esse, em Portugal, é um dos aspectos mais importantes. E aqui, o papel das associações de doentes é obviamente muito, muito, muito importante. Se nós tivermos cada vez mais estas associações a colaborar connosco
nesta tradução da informação científica para uma linguagem acessível ao doente, isso facilita. Se as próprias associações possam fazer algum endorsement, digamos assim, dos ensaios, explicando as vantagens que daí podem decorrer para o doente, me parece também muito importante, porque quando o doente percebe, e isso também já foi referido, quando o doente percebe e aceita o rácio de benefício e potenciar riscos associados ao ensaio, habitualmente as coisas correm muito bem. A maior parte dos doentes que dizem que sim, depois tem uma experiência muito gratificante, como foi o caso do Sr. Joaquim. Nós também temos doentes que já são quase profissionais em fazer ensaios clínicos, ou seja, participaram connosco no ensaio 1 e depois entraram no 2 e depois entraram no 3 e que volta e meia, quando saem, vão lá perguntar se não há mais algum ensaio em que eles possam participar, porque de facto para o doente habitualmente a experiência é muito positiva, porque nós conseguimos fornecer uma qualidade de cuidados acima da média para este tipo de doentes, com mais consultas, mais exames, mais atenção ao doente e, portanto, independentemente do doente estar a fazer o placebo ou o medicamento ativo, o fármaco A ou o fármaco B, habitualmente a participação é bastante positiva e a maior parte dos nossos doentes dizem aquilo que o Sr. Joaquim disse. Portanto, o que nós temos é cada vez mais que facilitar esta linguagem no momento de convidar os doentes e de lhes dar o consentimento informado para que eles percebam o que é efetivamente o ensaio, o que é que envolve a sua participação e que a maior parte deles conclua que, de facto, tem aqui um conjunto de benefícios, independentemente do potencial benefício decorrente daquela medicação, que vai muito além dos benefícios científicos que a molécula A pode ter na doença X. E acho que nós, enquanto centros, também temos que proporcionar cada vez mais esta melhor experiência, ou seja, obviamente cumprir os protocolos, mas nunca esquecer o doente. Eu acho que o sucesso de um bom centro de ensaios é a dedicação ao doente. É, de facto, compreender o doente, usar sempre uma linguagem acessível, estar disponível para as pessoas e que no final, independentemente do doente ter estado a fazer o medicamento A ou o medicamento B, a experiência tenha sido positiva, porque isso significa que aquele doente vai continuar a participar, que vai passar essa mensagem positiva para outros doentes e, no fundo, combater algumas campanhas de desinformação que muitas vezes se vêem nas redes sociais e noutros contextos, não é? Muito este movimento anti-ciência, não é? Como se agora tudo que fosse inovação científica fosse alguma coisa negativa, quando é exatamente o contrário. E eu confesso que mesmo a título pessoal, uma das coisas que tenho feito mais nestes últimos tempos é precisamente dedicar a essa área, ou seja, ajudar outros centros de investigação a potenciarem as suas capacidades de recrutamento de doentes, partilhar estas experiências, estes truques, no bom sentido do termo, como é que nós podemos melhorar a participação dos doentes, como é que podemos identificar mais doentes, como é que podemos ter mais e melhores redes de investigação e, de facto, começa a haver um número crescente de centros em Portugal que, beneficiando da experiência de outros centros, pode fazer mais e melhor isto. E eu acho que mesmo as pessoas da indústria farmacêutica que nos estão a ver devem também colaborar nesta partilha de boas práticas, ou seja, aproveitar as experiências de centros com mais know-how, com mais tempo de dedicação aos ensaios clínicos, pôr outros centros que porventura têm menos experiência, contactar com esses e aproveitar isto e pôr a experiência que nós coletivamente temos em Portugal e que nos dedicamos à investigação ao serviço de cada doente, seja ele em Lisboa, no Porto, num hospital público ou privado, num grande centro ou na periferia, porque eu acho que é possível, no futuro, termos cada vez mais doentes e democratizar o acesso dos doentes aos ensaios clínicos e que as pessoas percebam o que é que o ensaio clínico envolve, quer o que é muito bom, quer aquilo que é potencialmente menos bom, e que tenhamos cada vez mais pessoas que, de forma livre e responsável, aceitam participar em ensaios clínicos em Portugal. Muito obrigada. Vamos continuar. Eu pedi a todos que sejam sucintos para respondermos ao maior número possível de questões. Dr. Guilherme Luz, uma questão. A Sanofi está disposta a realizar parcerias no âmbito de ensaios clínicos com entidades públicas e associações de doentes do SPALOP, havendo uma associação de doentes sediada em Portugal que promova a ligação com essas entidades? Nós, um pouco como eu falei durante a apresentação, o nosso objetivo é mesmo colocar a pessoa que vive com a doença em tudo o que nós fazemos. E nós já colaboramos com profissionais de saúde, com associações de doentes,
e com toda a comunidade, e temos com câmaras municipais, inclusive temos um programa com a Câmara Municipal de Oeiras, por isso temos várias parcerias, e os programas que nós temos, seja de educação, seja dos materiais educacionais, etc., podem ser alargados a todas as instituições que tenham interesse nisto e que mostrem esse interesse perante a Sanofi. Relativamente aos ensaios clínicos, é um tópico um pouco mais difícil, não só para a Sanofi, como para todos os promotores, porque não é qualquer, mas quase todas as ações podem ser vistas como promoção, e a promoção de um ensaio clínico, eticamente, não é permitida. Por isso, é uma questão que podemos discutir mais a miúdo, perceber mais detalhes, mas, assim, deste ponto de vista e da forma da questão, não consigo dar muitos mais detalhes à resposta. Uma outra questão, Dr. Guilherme Luz. Atualmente já administram medicamentos experimentais por via intravenosa no domicílio? Não, no domicílio não temos, pelo menos do meu conhecimento, não temos nenhum ensaio a decorrer em Portugal com essa administração ao domicílio. Já há ensaios da Sanofi a decorrer com essas administrações ao domicílio, mas não em Portugal. Em Portugal, também um pouco como falámos, nós, enquanto promotor, existem poucas empresas prestadoras de serviços que conseguem demonstrar o cumprimento cabal de todos os requisitos à SEIT, a nível da relação também com o centro de investigação, etc., que dificulta a integração dessa parte, para além, logisticamente, também tem a sua dificuldade. Temos outros tipos de medicação intravenosa, neste momento não. Muito bem, muito obrigada. Sr. Professor João Filipe Raposo, uma questão que lhe está dirigida. O consentimento informado é mais que um contrato, é um processo que deve basear-se na relação de confiança com o médico. Como equilibrar a natural assimetria de conhecimentos entre o doente e o profissional? Bom, o consentimento não é propriamente o contrato, mas é quando, na verdade, é o doente a dizer que recebeu toda a informação, que compreendeu toda a informação e que aceita as condições que estão naquele documento e do ensaio que estão a fazer. Na verdade, enfim, o professor Pedro Monteiro também já o disse, isto continua a ser muito baseado numa relação de confiança que tem com a equipa de saúde e naquilo que nós explicamos e na forma como nós explicamos o consentimento informado. E isso, na verdade, vamos ver, quando temos um documento com o tal número de páginas que todos nós falamos aqui, é a nossa interpretação do consentimento e aquilo que nós estamos a tentar fazer ao explicar o consentimento, e claro que damos o consentimento, as pessoas podem levar para casa, levam para casa muitas vezes, trazem com dúvidas, mostram à família, mostram a outros médicos que os acompanham, mas mesmo assim, essa não é a situação mais frequente, pelo menos aquilo que eu tenho ideia. A maior parte das pessoas têm realmente, com base nesta relação de confiança e ouvindo a explicação da equipa de saúde com a qual normalmente trabalham, que os acompanha, aceitam. E, na verdade, aceitam a nossa explicação, aceitam aquilo que foi transmitido como informação e assinam um consentimento informado. E isso, vamos lá ver, todos nós, eu dei o exemplo daquilo que nós assinamos como consentimento quando aceitamos as apps no nosso computador ou do nosso telemóvel. Todos nós fazemos isso. E, portanto, agora, se me perguntam, para um ensaio clínico era assim que isto devia funcionar? Não. Na verdade, essas condições devíamos obrigatoriamente ser capazes de resumir o principal daquele consentimento, o que é o positivo, o negativo e os riscos, de uma forma adequada, aí sim, aos níveis de literacia da população. E, portanto, porque se nós discutimos os consentimentos informados hoje a partir de idades de 5 anos para a frente, e, portanto, e é com forma de pictogramas, é com forma de desenho, portanto, somos capazes de ser criativos, simplesmente para os adultos. Achamos que não, que o documento tem que ser assim, e custa-me que tenhamos que aceitar isso desta forma. Muito obrigada. Sr. Professor Pedro Monteiro, uma questão também que lhe é colocada. A literacia é necessária também por parte dos responsáveis nos centros e administradores. Quais são as sugestões para melhorar este aspecto? Essa é uma questão muito, muito importante e é uma grande verdade. Ou seja, para além das equipas de saúde, temos vários outros decisores
os próprios contratos dos ensaios clínicos, uma das partes envolvidas são sempre as administrações hospitalares, e estamos aqui com a copromoção da APA neste evento. Eu acho que também nós, profissionais de saúde, pessoas que estão ligadas à investigação, podemos fazer um bocadinho mais e melhor no sentido de fazer aqui a apologia da investigação clínica em Portugal, que isso faz sentido, que não é tempo mal gasto, que não é dinheiro que se está a deslocar para atividades não core dos centros hospitalares, e acho que uma maior proximidade, digamos assim, entre os administradores hospitalares, os conselhos de administração e as equipas de saúde é fundamental. Aliás, basta ver o que acontece nos melhores países da Europa e do mundo em termos de investigação, não é? As máquinas estão muito melhor oleadas, os tempos de aprovação e de implementação dos ensaios clínicos em muitos países europeus são muito mais rápidos do que os nossos, e os processos podem de facto ser melhores. Ou seja, acho que cada um de nós, uma parte importante do seu papel é também influenciar positivamente os administradores hospitalares que tenham o pelour da investigação, os conselhos de administração, para que eles percebam que este é um bom negócio, não só um bom negócio em termos financeiros, mas sobretudo um bom negócio porque, ao promover a investigação em Portugal, significa que vamos ter melhores médicos, porque eu, como médico, aprendo cada vez que faço um ensaio clínico, vamos ter melhores enfermeiros, vamos ter melhores técnicos e outros profissionais de saúde, e vamos melhorar a prática clínica dos nossos centros clínicos hospitalares e académicos. Cada vez que alguém participa num projeto de investigação, ganha alguma coisa, fica a conhecer melhor as doenças, os medicamentos, e depois, quando vai ver um doente fora do ensaio clínico, vai aplicar melhor esses conhecimentos em cada novo doente com quem se depara. E, portanto, cada vez que um hospital facilita e cria condições para haver mais e melhor investigação, isso dá um retorno positivo, não só em euros, mas também em profissionais mais competentes, em doentes melhor tratados no futuro, dentro e fora dos ensaios clínicos. E, portanto, para todos aqueles que estão ligados à administração hospitalar e que nos estão aqui a ouvir, ou que nos vão ouvir depois em offline, é muito importante que percebam isto. Aquilo que os Estados Unidos, os grandes países da Europa já fazem há muito tempo, é aquilo que nós devemos fazer. A roda está inventada. Vamos todos colaborar no sentido de facilitar a vida neste processo de aprovação dos ensaios, no processo de criação e estímulo das equipas de investigação, e vamos todos puxar para o mesmo lado, trazendo mais ensaios para Portugal, sendo mais eficazes nos tempos de aprovação e de implementação dos ensaios em cada centro hospitalar, no recrutamento de doentes diretamente no centro ou a partir das suas fontes de referenciação, porque quanto mais e melhor investigação fizermos em Portugal, vamos ter melhores profissionais de saúde, doentes mais bem tratados e o país numa posição mais elevada em termos de qualidade da saúde global que oferece aos seus doentes. Muito bem. Uma terceira questão aqui muito concreta para o Dr. Guilherme Luz. Perguntam aqui se um profissional que se desloca ao domicílio do doente e tem um acidente de serviço, se tem algum seguro contemplado. Na minha ótica, enquanto promotor, nós temos duas opções em cima da mesa. Ou isso é um serviço prestado pela unidade local de saúde, e aí há de ser um acidente, na minha opinião, de trabalho ao abrigo da sua instituição, ou então nós temos uma empresa contratada, normalmente as referências denominadas as CROs, as Contract Research Organizations, com quem essa pessoa tem um vínculo contratual e com quem tem um contrato de trabalho. Ou seja, nós não temos nenhum contrato de trabalho com essa pessoa específica, temos sim com a empresa para que essa pessoa trabalhe. Por exemplo, estou em crer que as pessoas terão esse seguro de trabalho, mas do nosso ponto de vista, enquanto promotor, não consigo responder com exatidão. Obrigada. Sr. Professor João Filipe Raposo, uma outra questão. Perguntam aqui como podem as associações apoiar e exigir a simplificação dos consentimentos informados enquanto documento. Folhetos de consentimento informado de 40 páginas da nossa população podem ser considerados como informação. Isto, de certa maneira, já se falou, mas ainda assim fica aqui a questão colocada. Bom, eu duvido que para qualquer cultura ou qualquer país 40 páginas sejam lidas por qualquer pessoa, portanto não penso que seja um problema português neste caso.
Portanto, aí estaremos muito semelhantes aos outros e não há aí um problema. O papel das associações de doentes, e já agora, só reforçar aqui um bocadinho o papel, porque já falámos de associações, que a maior parte das associações de doentes em Portugal é muito pouco profissionalizada e muito pouco capacitada também em ser capaz de serem realmente participantes ativos neste processo. E é por isso que depois surge sempre aqui uma questão, já que estamos a levantar questões polémicas, tem um bocadinho a ver como é que é esta questão da independência em relação aqui aos promotores, às empresas farmacêuticas, e já o Dr. Guilherme Luz também já falou disso, não podem ser vistos como sendo eles a empurrar as associações de doentes no sentido de aderirem a ensaios clínicos ou fazerem ensaios clínicos. E, portanto, nós temos é que pensar, enquanto sociedade portuguesa, reconhecer o papel importante das associações de doentes, pensar como é que elas podem ser capacitadas para realmente serem os parceiros ativos ideais na representação dos doentes neste processo. Não têm que ficar relacionados com as empresas farmacêuticas, não têm que estar relacionadas com os centros clínicos, mas têm que ser um elemento do tal ecossistema que eu falei, que tem que ser devidamente empoderado, se quisermos continuar nesta linguagem, para que sejam realmente ouvidos como tal. Caso contrário, surgirá sempre aquela dúvida de que o que é que estão aqui a fazer é porque estão por parte da equipa médica ou estão por parte da equipa farmacêutica. Ninguém pensa que as associações de doentes são e devem ser entidades independentes que representam os reais interesses das pessoas que vivem com a doença. Muito obrigada. Uma questão dirigida a todos os palestrantes. E é um tema que, apesar de já ser debatido e público, continuam a existir dificuldades na integração das associações de doentes no processo de investigação clínica. Será possível partilharem experiências concretas e exemplos de colaboração nesta última questão? Sim, eu posso começar. Já dei, durante a apresentação, já alguns exemplos e posso dar outros também, muito concretos, relativamente a um protocolo que nós tivemos dentro da nossa área que queremos, no fundo, ser líderes da imunologia. E nós, antes de iniciarmos o desenho e a concepção de um protocolo, por exemplo, nós fizemos painéis de doentes e trocas científicas com algumas associações de doentes. Obviamente estamos a falar novamente a nível global, não a nível local, porque o protocolo é desenhado para todos os países ao mesmo tempo. E resultado desses painéis de doentes e dessas trocas científicas, nós conseguimos alterar o protocolo com base às necessidades dos doentes. Ou seja, um exemplo muito concreto, nós tínhamos vários Patient Reported Outcomes, ou seja, questionários para os doentes preencherem, para reportarem como é que eles estavam, e isso foi removido, porque os doentes disseram-nos que não fazia sentido. Por exemplo, os doentes disseram-nos que com uma biópsia à semana 24 não fazia sentido para um tipo específico de doente que estava enquadrado apenas numa coorte. Então o que é que se fez? Adaptou-se a outra coorte para não ter esse tipo de biópsia, para não ter esse novo procedimento invasivo a este tipo de doentes. Aqui é um exemplo de um protocolo que nós tivemos em que resultou bem e foram envolvidas as associações de doentes, mas falo novamente, são envolvidas as associações de doentes normalmente europeias ou estadunidenses, porque, como também já foi falado e o professor João acabou de mencionar isso, tem uma profissionalização diferente, tem um alcance diferente, tem números completamente diferentes da realidade portuguesa e por isso acabam por também já trabalhar com muitos peritos científicos, etc. e têm mais também trabalho com as grandes indústrias. Neste contexto, eu gostava de dar também aqui um exemplo do nosso hospital, da ULS Coimbra. Uma das áreas dentro da cardiologia onde nós somos fortes é na hipertensão pulmonar e temos, enquanto serviço, uma colaboração muito próxima com a Associação Portuguesa de Doentes de Hipertensão Pulmonar, que tem colaborado ativamente na promoção de literacia sobre esta doença, que é uma doença relativamente rara e com muito impacto na qualidade de vida dos doentes, e temos tido várias colaborações também no sentido de identificar doentes para ensaios clínicos em que o nosso serviço na ULS está a colaborar. Para além disso, eu acho que muitas das pessoas que hoje nos estão a ouvir, façam parte das associações de doentes ou façam parte de qualquer outro ponto, digamos assim, de
desta estrutura de alguma forma relacionada ou interessada, no bom sentido, em investigação clínica, eu acho que esta colaboração é muito importante. E, portanto, a mensagem que eu gostava de passar, pelo menos é esta a minha visão muito, muito pessoal, é nós, investigadores, temos de estar ao serviço dos doentes, ao serviço dos colegas, ao serviço de todos aqueles que querem fazer investigação ou participar em investigação. Portanto, pela minha parte, eu quero ajudar todos os doentes que tenham alguma coisa a ver com as áreas que eu domino a participar em ensaios clínicos, todos os centros que queiram fazer investigação, a fazer melhor investigação, todas as farmacêuticas e CROs que queiram encontrar centros em Portugal para fazer investigação, é ajudar a identificar esses mesmos centros. Eu acho que o nosso papel tem que ser de dinamizadores de tudo isto. Se nós envolvermos mais doentes, mais administradores hospitalares, mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, mais interação com as farmacêuticas e as CROs em todo este processo de captar investigação em Portugal e fazer mais e melhor investigação em Portugal, seremos todos a ganhar. Não há nenhuma razão para nós, daqui a 2 anos, não estarmos a fazer o dobro da investigação em Portugal, o dobro dos ensaios, envolvendo o dobro dos doentes, com uma qualidade de cada centro igual àquela que os melhores centros em Portugal hoje conseguem entregar. E o primeiro passo para isso acontecer é a partilha de experiências. E, portanto, acho que todos nós temos que estar disponíveis para fazer o máximo de interação com todos os outros players da investigação e pormos os doentes, os médicos, os investigadores, a indústria, os administradores hospitalares, todos a trabalhar em conjunto para se fazer mais e melhor em Portugal. Uma das coisas que me deixa muito triste é quando eu vejo um ensaio em que nós estamos a participar e em que há centros que toda a gente sabe que têm potencial e depois não concretizam esse potencial. Vamos ajudar-nos para que isso seja menos verdade. Mais doentes a participar, mais profissionais a participar, mais hospitais a participar. Acho que é isso, acho que é essa call to action que deve sair deste webinar. Muito obrigada. Nós estamos mesmo em cima da hora, mas, no entanto, gostaria de perguntar ao Sr. Professor João Filipe Raposo e ao Sr. Joaquim Pereira se ainda querem intervir em relação a esta última questão. É só um segundinho mesmo. Foi uma experiência muito agradável. Espero que haja mais experiências desta. Se dúvidas houvesse, eu fiquei super esclarecido e um bem-ajo a todos. Um obrigado. Obrigada a nós. Sr. Joaquim? Falei. Estamos com alguma dificuldade em ouvir. Eu, pelo menos, estou. Sr. Joaquim? Eu já falei, já. Não, sim. Eu só perguntei se queria falar mais alguma coisa. Muito obrigada. Tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sendo, damos por terminado esta sessão de perguntas e respostas. Gostaria muito de chamar a vossa atenção para o questionário de satisfação, para o respectivo preenchimento, por favor. Para nós é muito importante o feedback em relação a estas iniciativas. E para o nosso encerramento, passaria a palavra ao Sr. Professor Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Muito obrigada. Muito obrigado, Susana. Eu quero muito rapidamente agradecer a todos aqueles que estiveram a assistir a este webinar. Foram muitos, penso que foram quase 300, portanto foi de facto uma iniciativa de grande sucesso. Eu queria agradecer-vos a todos. Agradecer de forma particular à ICIB, ao nosso parceiro de sempre nestes temas que são absolutamente fundamentais para nós. Ao nosso grupo de trabalho, à Margarida, à Susana Martins, que esteve a moderar este painel, também pela qualidade com que o fez, aos nossos palestrantes, ao Pedro Monteiro, ao Guilherme Luz, ao João Filipe Raposo e ao Joaquim Pereira, e dizer-vos que este é um tema fundamental e que tem unido, e eu acredito que vai continuar a unir a ICIB e a APA nesta agenda que é comum. Os ensaios clínicos têm que deixar de ser vistos dentro dos hospitais como uma atividade acessória ou até complementar e tem claramente que ser uma atividade central e até estratégica daquilo que é a atividade hospitalar. Por razões clínicas, que são claras, quando nós fazemos ensaios clínicos, os nossos doentes têm acesso a fármacos de forma precoce, isso à partida traduz-se em melhores resultados clínicos, mas também por razões financeiras, e vários dos nossos palestrantes falaram-nos sobre isso, sobre
a diferença que ainda existe entre Portugal e outros países, que ainda existe entre Portugal e Espanha, por exemplo, que é mesmo aqui ao lado, onde nós vemos alguns hospitais com percentagens de receitas provenientes de ensaios clínicos absolutamente, completamente diferentes das nossas, muito maiores do que as nossas, porque de facto fizeram muito mais investimento nesta dimensão. Os ensaios clínicos não podem ser uma atividade que seja feita entre períodos de consulta ou entre diferentes atividades clínicas. De facto, nós temos que ter esta atividade com períodos alocados, com períodos específicos que, de facto, correspondem à importância que ela tem para os hospitais. E, portanto, este é um tema que nós vamos continuar a acompanhar. Esta questão, este problema, a necessidade de promovermos a investigação clínica tem várias dimensões. Eles foram sendo falados ao longo deste webinar. Hoje o foco era muito a literacia, mas foi quase impossível fugir às outras questões, a necessidade de investirmos mais, a questão do financiamento, a questão dos recursos, que é uma questão importante. Os hospitais, como sabem, não têm muitas vezes autonomia para contratar investigadores, para contratar pessoas da área da estatística, gestores, todo um conjunto de pessoas que, no fundo, fazem a estrutura de apoio dos nossos gabinetes de investigação e que muitas vezes não conseguimos contratar porque não temos autonomia para isso. E, portanto, há uma série de questões que são importantes, que nós vamos continuar a perseguir em conjunto com a ICIB, mas hoje o tema era, de facto, a participação. E a participação é fundamental. Para nós termos participação, obviamente temos de ter literacia, e eu diria que a literacia, eu não entendo a literacia como um conhecimento detalhado da patologia ou da doença. Eu entendo a literacia, de facto, como uma questão mais de compreender as opções que estão ao nosso dispor, compreender, de facto, as consequências de cada uma das opções e tomar decisões informadas, conhecendo estas várias opções. E é, em larga medida, uma questão de confiança. Os nossos palestrantes falaram sobre isso. Não é? Muitas vezes a decisão é tomada baseada numa relação de confiança que existe com o investigador. E, portanto, nós temos que trabalhar isso. Eu diria que temos que trabalhar também em conjunto com as associações de doentes. Eu partilho muito da ideia que foi transmitida por todos, mas em concreto até mais pelo João Raposo, de que as associações de doentes têm que ter um papel diferente. Não podem ser meros recrutadores de doentes. Têm que trabalhar connosco na própria estruturação daquilo que é a atividade de investigação clínica. Nós temos esta relação com os doentes até noutras áreas, noutras atividades, sabemos que eles, de facto, podem dar aqui um contributo fundamental. São eles que conhecem bem os doentes, mas também o percurso que os doentes fazem dentro dos hospitais, a experiência dos doentes dentro dos hospitais. E por isso têm aqui ou podem ter um contributo absolutamente fundamental e que não é substituído por nenhum de nós. Portanto, nem os investigadores, nem os promotores, nem os administradores hospitalares, ninguém se pode substituir à experiência e ao percurso que, de facto, é do conhecimento profundo das nossas associações de doentes. E, portanto, eu acompanho muito esta ideia que foi aqui transmitida de que temos de trabalhar mais com eles na estruturação desta atividade dentro dos hospitais. E, portanto, em suma, o que vos posso dizer é que estamos muito satisfeitos. Acho que foi um webinar muito informativo. Eu aprendi muito. Queria agradecer a todos, mas em particular ao Joaquim, ao doente, que nos deu aqui também o seu depoimento. Os doentes muitas vezes têm, em momentos muito difíceis da sua vida, tomam decisões que muitas vezes são bondosas, no sentido de contribuírem para um bem maior, para o progresso da ciência, para fazermos evidência sobre aquele fármaco, e nunca é demais realçar isto. Não é? Nunca é demais realçar que sem a confiança e sem o empenho destes doentes não existiriam ensaios clínicos e, de facto, a medicina não progredia. E, portanto, queria reconhecer aqui o papel de todos, o depoimento de todos, mas em particular do Joaquim. Foi muito bom tê-lo aqui connosco e ouvi-lo de viva voz a sua experiência. Este é um tema, como vos disse, nos preocupa e que nós, naturalmente, vamos continuar a perseguir em conjunto com a ICIB e com outros parceiros e, portanto, contem com mais webinars e eu espero, naturalmente, poder contar com a vossa presença em próximas iniciativas. Muito obrigado a todos e continuação de uma boa noite. Até breve.